Eu recebo aqui a visita da Cristiane e também a visita do coordenador da área do IBGE, o Jonas Ibner, que vai conversar com os nossos ouvintes. Jonas, primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde. Bom, vamos falar um pouco desde o início, né, para que o ouvinte consiga entender sobre o censo. Como é que vai acontecer o censo nesse ano? Fala um pouco sobre essa importância do censo nas nossas vidas. Bom, o censo demográfico, né, 2022, ele já está acontecendo, né? Hoje, inclusive, a gente encerra uma etapa importante, que foi o treinamento Amanhã encerra, na verdade, o treinamento dos supervisores aqui que vão atuar na região, né? Esse treinamento ele foi realizado com apoio da Prefeitura, com espaço cedido pela Prefeitura Municipal, né? Na Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria Especial da Mulher. O censo demográfico ele é a única pesquisa, né, a nível nacional, que consegue trazer informações para os municípios, né? O censo demográfico é aquela grande coleta em que a gente vai a todos os domicílios do Brasil, né? Nós vamos recensear toda a população camaquense, né? E dos demais municípios de nossa região. Bom, isso acaba interferindo diretamente nas políticas públicas, né, que são adotadas a partir daí do nosso país. Isso, o censo ele produz dados que retratam, né, a realidade da nossa população, e eles servem à sociedade, inclusive na questão das políticas públicas, né? Os censos eles trazem dados que vão nortear essas políticas, né? E também nos ajuda a avaliar, ao passar dos anos, como essas políticas públicas deram algum resultado ou não, né? O censo é um instrumento tanto para o governo planejar suas ações, quanto para a sociedade poder demandar, né? Políticas públicas, né, que atendam às suas necessidades. Bom, você falava sobre os treinamentos, né, que estão sendo realizados. São quantas pessoas que estão participando desses treinamentos e explica pra gente de que forma acontece esse treinamento, o que esses licenciadores estão aprendendo neste momento para colocar em prática em breve. Isso. A primeira etapa, que é essa que nós realizamos desde o dia 6 de junho, tá, que termina amanhã, é o treinamento dos supervisores, que são as equipes que vão liderar os recenseadores aqui na região. Tá? Nós treinamos 21 agentes e agora, previsto a partir na segunda metade de julho, nós vamos estar chamando os recenseadores, né? E treinando daí de fato as equipes que vão fazer a coleta. Né? Nós temos uma estimativa de, para Camaquã, 62 vagas. Sim. Nós já tivemos um processo seletivo simplificado no começo do ano, né, que se concluiu há pouco tempo, e as vagas que ficaram ainda sem candidatos, né, nós temos agora esse processo seletivo complementar que vai estar aberto até amanhã, né, até o final do dia de amanhã, as inscrições, que é para suprir as vagas que a gente não conseguiu suprir no primeiro processo seletivo. Bom, e é interessante que as pessoas entendam que esse prazo ele é curtinho, né? Termina amanhã. Então, quem está acompanhando a gente aí na nossa programação não perde muito tempo. Como é que faz para se inscrever? Isso é uma inscrição? De que forma isso acontece? A inscrição é bem simples, tá? A inscrição é direto no site do IBGE. O interessado ele pode acessar o site do IBGE, www.ibge.gov.br/PSS-tracinho, né? Complementar, ou então botar no Google IBGE PSS complementar, que vai aparecer o link, tá? A pessoa faz uma ficha, preenche uma ficha de inscrição, não tem custo, não tem taxa de inscrição, tá? É gratuito, não vai ter uma prova, esse é um processo excepcional, na verdade, né? E a ordem de convocação vai ser por currículo, né? No caso, é feita uma análise curricular, né? Onde que a classificação se dá por títulos, né? Basicamente, tá? O candidato pode consultar o edital disponível na página para certificar todas as informações. E nós temos na região, são as 6 vagas de Camaquã, mas ao todo na região nós temos 17 vagas nesse processo. 17 vagas. A região essa que você cita, de atuação do IBGE, que você está à frente, ela compõe quantos municípios? Eu não sei se eu posso citar as vagas. Claro, fica à vontade. Nós temos uma vaga para Cerro Grande do Sul, uma para Amaral Ferrador, uma em Dom Feliciano, Mariana Pimentel também com uma vaga para Arambaré,
Barra do Ribeiro são 3 vagas disponíveis ainda. Sentinela do Sul, 1 vaga. Tapes, 1 vaga. E as 6 de Camaquã, que a gente comentou. Essas vagas são só para pessoas que residem nesses municípios onde há vaga disponível ou é no aspecto geral? Não, não há exigência que a pessoa resida no município para onde ela concorre. A gente sempre comenta que é preferível, né? Para o município, preferível para o trabalho que ela conheça a região, né? Conheça o município. Até porque que vai fica mais trabalhar. fácil os deslocamentos, né? Isso. Tem isso. toda aquela questão cultural também, né? Cada município tem as suas características, então fica mais fácil, né? Um recenseador ou um representante do IBGE que conheça literalmente cada detalhe daquela cidade. Isso, a gente sempre comenta que o recenseador ideal é aquele que tem facilidade em se deslocar, principalmente na zona rural, que exige um pouco mais dessa questão logística, né? Que ele conheça bem o município, conheça bem a região em que ele pretende trabalhar também, né? Não necessariamente todo o município, mas aonde ele pretende trabalhar. Porque o recenseador, ele acaba trabalhando, né? O deslocamento dele é por conta, né? O recenseador, ele vai de casa em casa fazendo as entrevistas, né? Ele recebe por produção, tá? Mas esse deslocamento é ele que custeia, né? Por meios próprios, seja qual for. A pessoa, por exemplo, na zona urbana, o recenseador faz a coleta a pé muitas vezes, né? Porque é tranquilo, as distâncias são mínimas. Até porque ele já vai ir de casa em casa mesmo, né? Isso. Na zona rural, geralmente ele depende de algum outro meio de transporte, ou uma moto, um veículo, ou uma bicicleta, alguma coisa que ele opte, né, por utilizar. Bom, quando vai acontecer essas visitas em casa? Tenho certeza que o ouvinte deve estar se perguntando, bom, mas é ano de censo, como é que eu tenho que me preparar? Como é que eu tenho que receber esse recenseador na minha casa? Como é que vai acontecer isso e a partir de quando vão acontecer essas visitas? Sim. Bom, primeiramente eu queria alertar que do período de agora, a partir do dia 20 de junho, tá, já agora, os supervisores estarão fazendo uma varredura, não domiciliar, mas vão estar percorrendo a cidade, fazendo uma pesquisa que a gente chama pesquisa de entorno dos domicílios. O que é isso? Os supervisores estarão fazendo uma verificação por novas ruas, alterações de logradouro e fazendo um levantamento da infraestrutura da cidade. Tá? Os supervisores vão estar percorrendo, verificando se as ruas têm pavimentação, se tem rampa para cadeirante, se tem iluminação pública, arborização. Dentre outros elementos. Essa pesquisa ela vai até mais ou menos 15 de julho. Tá? Sim. Então, para as pessoas não se assustarem, né, que nós estaremos circulando, identificados com colete, crachá do IBGE. Mas a coleta domiciliar, de fato, ela vai começar no dia 1º de agosto. Então, a partir do dia 1º de agosto, os recenseadores estarão visitando as residências, né? E é preciso que a população esteja preparada para receber a visita do recenseador, que preste as informações, porque não há censo se o cidadão não prestar as informações, né? Não abrir as suas portas para o IBGE, e alertar que o recenseador ele vai estar identificado com colete, crachá de identificação. Se a pessoa, o morador ele pode consultar tanto o site do IBGE quanto o 0800 721 8181, onde ele poderá consultar a identidade desse recenseador. Que tá? bom, Eu tenho dúvida, né, sobre essa pessoa que está me visitando, ela realmente é um recenseador, então ele pode telefonar e consultar. Tá? Nós vamos estar divulgando na imprensa local os recenseadores que estarão trabalhando no município, né? E também com agentes locais. Né? A gente vai tentar dar a máxima transparência possível na operação para que a sociedade possa acompanhar e possa ter segurança, né? Exato. E emprestar os dados para o IBGE. É importante tu salientar essas questões porque muitas vezes um morador ele acaba tendo um receio de atender alguém no portão de casa, né? A gente está em meio a tantos golpes, a gente fica perdido em meio a tantas coisas, são tantos aproveitadores. Então o ouvinte deve estar se perguntando, mas como é que eu vou saber quem é o recenseador? Então você já está deixando bem claro que ele vai estar completamente caracterizado. Se essa pessoa tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato através desse 0800 para saber se realmente se trata de um recenseador do IBGE. Isso, sem qualquer constrangimento, tá? Nós temos tanto o 0800 por telefone, há como fazer a consulta pelo site do IBGE, tá? Onde você pesquisa o nome do recenseador, coloca ali, tem a identificação dele. E nos crachás dos recenseadores nós teremos um QR Code, inclusive. O morador pode, se ele tem acesso à internet, pode pedir licença ali para o recenseador, ler o QR Code, que vai dirigir direto para essa página, então ele faz a consulta. É uma preocupação que nós, enquanto IBGE, temos,
porque a gente sabe desse cenário em que as pessoas têm desconfiança, em que Claro. prezam pela segurança, Claro. né? Então, nós nos preparamos para isso, identificando o rastreador da melhor forma possível. Ele vai estar, então, com um colete do IBGE, que nós vamos dar ampla divulgação, né? Na véspera, identificado com crachá, né? E não há nenhum problema em verificar a identidade no caso do recenseador. É importante também salientar que as informações que são prestadas para o IBGE, elas são protegidas por lei. Então, a mesma lei federal, né? A lei de proteção de dados, Isso. né? Que ela rege todos os segmentos, incluindo o censo. O IBGE, inclusive, tem uma lei específica. Tá? Tem uma lei específica. A mesma lei que estabelece a obrigatoriedade da prestação dos dados ao IBGE também obriga o IBGE a manter o sigilo dessas informações. Então, as informações que o cidadão presta para o IBGE, elas não podem ser usadas para qualquer outro fim senão a estatística, né? O cidadão pode ficar muito tranquilo que a informação que ele passa para o IBGE durante um censo, ela não é utilizada para cruzar dado com Receita Federal, com Previdência. Muitas vezes eu tenho um trabalho informal, ou eu não trabalho com carteira assinada, eu fico com medo de dar essa informação para o IBGE. O interesse do IBGE, na verdade, é na veracidade da informação. A gente não faz nenhum tipo de cruzamento com outra base cadastral, assim, uma investigação na questão da situação documental daquela pessoa, de qualquer forma. Eu não sei se eu interpretei de maneira correta, mas eu percebi na tua fala a obrigatoriedade da prestação de dados para o recenseador. Eu não sei se eu interpretei de maneira correta isso. Não, na verdade, talvez tenha interpretado corretamente. Na verdade, há uma lei federal, né? Desculpa que a minha memória está complicada. Cris, me ajuda aí com a lei. Mas, de fato, a lei que trata da obrigatoriedade de prestação do dado para o IBGE. Claro que a gente não costuma explorar isso, né? Sim. A questão da lei em si, porque nós buscamos, quando a gente visita um domicílio, conscientizar o morador da importância que aquele dado tem para ele, né? Para o país como um todo e para nós enquanto instituição, tá? Para que a gente possa elaborar, produzir as estatísticas. Então, por mais que tenha obrigação legal, sim, esse não é o nosso foco, né? A gente busca sempre conscientizar a pessoa da importância de ela prestar informação, de ela prestar informação com a máxima sinceridade possível, tá? Para que a gente tenha um dado fiel mesmo da população do país. Bom, então já dá pra gente ter uma noção, né, de como funciona tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já dá pra gente trazer para os nossos ouvintes, por exemplo, alguns exemplos de perguntas que os licenciadores vão fazer? Que tipo de pergunta, quais são as áreas, mais ou menos, que o pessoal vai fazer? Eu sei que daqui a pouco tu não vai ter um formulário para passar para os nossos ouvintes, né? Isso aí vai ser o recenseador no momento em que ele chegar na residência. Mas passa pra gente alguns exemplos de perguntas que são feitas pelos recenseadores. Bom, as perguntas elas passam desde a avaliação das características do domicílio, e aí vai acabamento da construção, né? De que forma a parede, se a parede é de alvenaria, de madeira, que vão botar assim, a qualidade daquele domicílio, até perguntas que passam pela data de nascimento das pessoas, que vão construir a nossa pirâmide demográfica, né? Educação, se a pessoa sabe ler e escrever, se ela estuda, se ela frequenta escola ou creche ou não. Se ela não frequenta mais, mas já frequentou, a gente vai perguntar até que curso até que ano ela estudou, né? Até que curso mais elevado que ela concluiu. Se ela estiver frequentando, a gente vai perguntar qual a série. Nós vamos ter perguntas sobre trabalho e rendimento, qual a ocupação da pessoa, né? Com o que ela trabalha. Nós temos perguntas sobre renda, tá? E aí nós temos nesse censo, geralmente, a renda é uma pergunta um pouco delicada, às vezes as pessoas têm alguma restrição em fornecer, por medo de que alguém vá ver esse dado, né? Nesse censo a gente tem uma inovação em que, se a pessoa se sentir acanhada de dar essa informação para o recenseador, ela pode ela mesma preencher na tela do aparelho, tá? No momento que ela preenche a renda, essa renda fica oculta, substitui por asteriscos, né? Ali como se fosse uma senha, tá? A gente não tem acesso a essa informação, só na tabulação. Nós temos perguntas sobre fecundidade, mortalidade também. Para as mulheres é perguntado quantos filhos ela teve, quantos filhos que ela teve que tiveram sinais de vida ao nascer.
Então são basicamente esses os temas. Esgotamento sanitário também. Isso, a mortalidade a partir de 19. A gente está investigando nos domicílios se faleceu alguém que residia naquele domicílio de junho de 2019 até julho de 2022, né? Uhum. Bom, então é para o ouvinte poder entender, quando a gente tem aquelas divulgações de pesquisas do IBGE, né? O Brasil tem aproximadamente tantos % de residências que não têm um saneamento básico. E aí depois, por que eu falei sobre políticas públicas no início, né? A gente utiliza esses dados. Por exemplo, a gente descobre através desse censo de que por X porcentagem de moradores de Camaquã não tem um saneamento básico correto. A partir daí o governo consegue fazer uma política pública para atender essas pessoas. Aí quando você fala, por exemplo, o índice de natalidade, alguma questão nesse sentido também, a gente começa a ver o Ministério da Saúde daqui a um pouco fazendo uma campanha específica para uma região do país onde a gente tem um índice um pouco mais alto. Então é só para exemplificar para o nosso ouvinte a importância de passar a informação e a informação verídica para os recenseadores. Exatamente. Esse censo, ele tem uma importância, vamos botar, todo censo é importante, né? O censo demográfico, que é a grande pesquisa censitária do país, ela acontece de 10 em 10 anos, né? Nós estamos realizando em 2022, com 2 anos de atraso, né? Um censo que deveria ser feito em 2020, mas ele tem especial importância, este nosso censo, porque nós não tivemos uma contagem populacional em 2015, que deveria ter havido. Uhum. Tá? A contagem populacional, nós não falamos sobre ela, mas ela é um censo reduzido, que não tem tantas perguntas, onde que a finalidade maior é atualizar só o número de habitantes, né? Uhum. Então não houve. O nosso último dado é de 2010. Então são 12 anos em que a nossa realidade mudou muito. Claro. Né? E especialmente porque a gente está num cenário de, digamos, uma pós-pandemia, né? Em que nós tivemos mudanças estruturais na sociedade brasileira. Então, esse censo ele vai trazer parte desses reflexos, né? E nos situar, né, em como nossa realidade mudou, né, de 2000, 2010 até 2022, né, que foram os últimos censos demográficos realizados. Embora se já tenha uma expectativa sobre os dados desse censo, sempre a gente acaba se surpreendendo com alguns desses dados, justamente o que você falou. O último censo de 2010, nós estamos aí em 2022. Quanta coisa mudou nas nossas vidas, né? Exatamente. Eu queria destacar também para os nossos ouvintes que os recenseadores, eles não vão pedir nenhuma contribuição em dinheiro, não vão pedir nenhum favor em dinheiro, eles não vão pedir os dados da sua conta bancária, muito menos senha, não vão nem tocar e nem pedir o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito. É bom a gente tratar, se alguém chegar com essa justificativa no seu imóvel, não se trata de um recenseador do IBGE. Ele não vai pedir nenhum favorecimento, ele não vai lhe vender nada, ele não vai oferecer nada que você tenha que retribuir de alguma maneira. Então, é bom a gente destacar muito bem isso para o nosso ouvinte. Plenamente, né? Essa é nós reforçamos muito isso nos treinamentos, né, nas instruções. A gente vai estar acompanhando essas equipes de perto, né, garantindo que o trabalho seja executado com muita ética, né? Uma preocupação importante, até além dessas que você mencionou, é que nós vamos estar fazendo um censo, talvez acho que pela segunda vez nos tempos recentes, numa época, no período eleitoral. Então, somado a isso, o recenseador ele não pode fazer nenhum tipo de campanha partidária ou política partidária, né? Então, a gente faz esse alerta, né? Que não pode aproveitar a coleta do censo para distribuir santinho, por exemplo, né? Ou fazer qualquer tipo de intervenção. O recenseador ele vai visitar a casa das pessoas para fazer o censo demográfico, única e exclusivamente. Ninguém além do recenseador, ninguém além da equipe do IBGE pode acompanhar a entrevista, tá? Pode ter acesso a essas informações. E ele não vai fazer nenhum tipo de pesquisa eleitoral, por exemplo. Isso, não, de jeito nenhum. Não é utilizado para isso o censo. E o IBGE não faz nenhum tipo de pesquisa eleitoral. Bom, se algum dos nossos ouvintes notar qualquer irregularidade, você está deixando bem claro, né, como vai acontecer esse censo. Se o nosso ouvinte, né, receber na sua casa alguém se identificando como recenseador e fugir desse contexto, ele pode fazer algum tipo de denúncia, e de que forma e para quem ele faz? Ele pode fazer tanto pelo 0800 do IBGE, como também
ele pode fazer um contato diretamente com a agência aqui em Camaquã. Pode ser via telefone no 5136712594 ou até por e-mail, né? O nosso e-mail agcamaquã@ibge.gov.br. E não somente para denúncias, mas qualquer dúvida que ele tenha, tá? Sem constrangimento nenhum. Tanto a gente abre sempre o atendimento para a população, tanto para sanar alguma dúvida, quanto às vezes suprir algum dado, né? Para quem estiver procurando algum dado no site do IBGE, para consulta, né? E precisar de algum apoio, pode entrar em contato conosco também. Bom, e se porventura o morador ele ficou sabendo que o recenseador passou pela rua da casa dele, né? Mas ele não estava em casa, porque a questão do trabalho, a família inteira trabalha, o marido, a mulher, daqui a pouco os filhos não estão em casa também, porque estão estudando. Há uma outra possibilidade, haverá uma nova visita para essa pessoa, ela pode contactar a agência aqui para solicitar informações. Olha, eu queria participar, mas eu não estava em casa. Sim, nosso primeiro objetivo no censo é a cobertura, é garantir que a gente visite 100% dos domicílios do país, tá? Então, de fato, nenhuma casa deve ficar de fora. Nenhum domicílio ficará sem atendimento. O recenseador, ao chegar numa residência e não ter morador para atender ele vai retornar, tá? Nós temos uma rotina metodológica que obriga o retorno em horários distintos, em turnos diferenciados. Então, nós vamos buscar aquele domicílio. Tá? Se o recenseador não tiver sucesso ao longo de suas tentativas, ele vai deixar um recado, a gente tem uma folha de recado, né? Que vai ter um contato ali para que o morador possa contatar o recenseador ou o supervisor e agendar uma entrevista, né? Demais ações, nós costumamos, do meio para o fim do censo, quando a gente já está com a coleta um pouco mais avançada, né? Nós começamos a abrir canais para que a população possa se anunciar. Olha, eu não fui recenseado. Só que isso é uma coisa que a gente precisa fazer mais pro final da coleta, porque no começo o trabalho está progredindo a recém. Até né? porque todos os profissionais estarão ocupados na rua, né? Visitando os domicílios. Mas é um espaço assim, a gente sempre deixa muito bem claro. O interesse do IBGE, o objetivo do IBGE é fazer um censo fidedigno. Nós temos o prazo de coleta que é, por padrão, 3 meses, né? A princípio, nós vamos em 3 meses com a coleta nas ruas, né? E dentro desses 3 meses, nós precisamos garantir que os dados de Camaquã, por exemplo, sejam fiéis, que a gente consiga cobrir 100% da população até o final desse período. E todo e qualquer equívoco que possa acontecer, e acontecem, tá? É uma coisa natural do trabalho. Por acaso, um domicílio que ficou de fora por algum problema, ele vai ser sanado. Nós vamos buscar, nós vamos recensear, nós vamos atrás, tá? É feita uma supervisão muito forte nessa questão da cobertura. Bom, você já tinha citado, mas repete pra gente quantos profissionais o IBGE estará disponibilizando somente para a cidade de Camaquã para atuarem nesse censo. Para a cidade de Camaquã, nós teremos 62 recenseadores trabalhando aqui, tá? Mais a equipe de 8 supervisores, né? Em toda a nossa região, nós teremos mais ou menos... Nossa região da área de Camaquã, né? Ela vai de Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, até Amaral Ferrador, Cristal, Dom Feliciano. Esse é o nosso limite, né? Nós temos mais ou menos 200 profissionais trabalhando nessa região. Só, uma equipe grande, né? Equipe grande. E como é que funciona esse trabalho de censo no interior? A gente sabe que tem áreas bem remotas, é difícil o acesso muitas vezes. O próprio morador às vezes tem dificuldade para sair de casa para vir no perímetro urbano para fazer os seus afazeres. Como é que vai ser para esse recenseador chegar? Porque a gente tem locais no interior, por exemplo, que tem uma residência, você anda 2-3 quilômetros para chegar na próxima. Como é que vai ser esse trabalho no interior? O trabalho no interior ele tem uma realidade diferente da zona urbana, né? Da nossa cidade. A gente sabe que em ambos os locais nós temos dificuldades diferentes. Geralmente na zona urbana, qual a nossa principal dificuldade? É encontrar um morador em casa. Claro. A maior parte dos moradores da zona urbana trabalham durante o dia, muitas vezes estudam à noite. Eu vou encontrar aquele morador somente num fim de semana ou no horário noturno. Essa é a nossa dificuldade. Na zona rural, geralmente o trabalhador do campo ele permanece mais próximo à casa, né? Quando ele não está em casa, ele está na lavoura. Então, a maior dificuldade na zona rural é o deslocamento, de fato. Sim. É a acessibilidade. E aí eu torno a repetir, o recenseador ele vai pelos próprios meios, né? Nós não temos, o IBGE não tem estrutura para fornecer, por exemplo, um veículo e levar cada recenseador a
cada domicílio. Então, o que nós temos para auxiliar o restaurador, além de uma ajuda de custo que é fornecida ali para que ele pague alguma despesa, né, de combustível inicial, alguma ajuda inicial para ele poder começar seu trabalho, porque ele ganha por produção, então ele precisa produzir para passar a receber, né? Nós temos a nossa infraestrutura em mapeamento, né? Então nós temos as casas já que foram coletadas em operações passadas com coordenadas geográficas. A maioria dos domicílios, nós temos lá um ponto que já foi coletado em outras operações. Nós temos as estradas rurais muito bem mapeadas. Tá? O IBGE faz um trabalho geográfico, né, de mapeamento. Então, nós temos um insumo que vai dar as condições de que o recenseador consiga encontrar os domicílios que ele precisa. E, por outro lado, aproveitando, nós temos também ferramentas que vão nos possibilitar garantir a cobertura no município, garantir auditar isso. O recenseador ele vai estar em campo com o GPS monitorando ele a todo tempo. A gente pode quase em tempo real saber por onde ele andou, aonde ele fez a entrevista, a estrada que ele percorreu. Então aquele equipamento azulzinho que a gente costuma ver utilizando pelo censo, ele também tem um sinal de GPS, onde os coordenadores, por exemplo, eles conseguem acompanhar todo aquele percurso que ele faz para comprovar, né? Exatamente. O nosso equipamento, né, que a gente chama de DMC, ele tem GPS e ele tem um sistema que monitora realmente o recenseador, onde ele percorreu, para nos auxiliar a identificar. E também pela própria segurança dele, né? Isso. E o equipamento, bem lembrado, né, equipamento azulzinho, identificado, ele também é um dos instrumentos de identidade do recenseador. Então, ele chega na casa com o seu colete, crachá, um equipamento que parece um celular, né, um smartphone. Parece uma maquininha de cartão, né? Isso. Ele, na verdade, ele parece um smartphone, vamos dizer assim, porque ele é fininho como um smartphone, né? Mas ele tem um case, uma proteção ali de borracha que está identificada ali com IBGE, né? Bem com um azul ali das cores do IBGE, fica fácil de identificar. Bom, ouvinte perguntando aqui se os valores que os licenciadores recebem é compatível ao trabalho que eles vão estar desempenhando. Exatamente. O valor que o recenseador recebe, ele é variável, tá? Na página, no site do IBGE, existe um simulador em que o recenseador, o interessado, pode colocar o município que ele vai trabalhar, quantas horas ele pretende trabalhar, tá? E o candidato tem um valor estimado, tá? Cada região do município possui um valor diferenciado, tá? E esse valor, ele condiz com a dificuldade da coleta. Então, vamos pegar como exemplo. Uma pessoa que está fazendo a coleta lá na Pacheca, né, ela não ganha o mesmo por questionário, no caso, do que uma pessoa que está coletando aqui na área central de Camaquã. Tá? Em termos de trabalho, de resultado, são equivalentes. Porque aqui no município, vamos pensar, num dia de trabalho eu consigo fazer mais residências, eu consigo percorrer mais residências do que uma pessoa que está na zona rural. Então, acabam se equiparando, né? Sim. Lembrando que o recenseador, ele não tem... ele não precisa cumprir um horário fixo, né? Ele pode trabalhar no intervalo, ele trabalha... ele precisa cumprir uma carga horária mínima de 25 horas, tá? Ele precisa ter uma produção mínima, porque nós precisamos terminar a coleta do censo. Então, ele tem que produzir. Mas quanto mais disponibilidade ele tiver para trabalhar, quanto mais ele produzir, mais ele vai receber. Né? Então, aquela pessoa que ela não tem nenhum trabalho, né? Ela tem disponibilidade de trabalhar o dia inteiro, de repente fazer aquela hora extra no fim de semana, né? Trabalhar direto, ela vai produzir mais. Por outro lado, tem muitas vezes o candidato em que ele tem o seu emprego e ele quer usar o trabalho no censo como uma complementação da renda dele. Então, ele vai trabalhar menos horas. Então, o recenseador ele não precisa disponibilizar de tempo integral para isso. Ele pode utilizar suas horas vagas de trabalho. Ou seja, quer aproveitar um feriado? Digamos, claro que agora não, porque vai começar somente em agosto. Mas digamos que tem um feriado no meio, né? Como, por exemplo, tem em julho. Ele pode aproveitar aquela data do feriado e fazer o máximo que ele puder dessas coletas para poder compensar daqui a pouco o horário que ele está no trabalho. E isso é muito comum que eu tenha um recenseador e que ele trabalha durante o dia e que ele vai fazer a sua coleta durante a semana basicamente naquele horário das 6 às 8, 6 às 7, né? Ou então que
que não colete de segunda a quinta, mas aí na sexta, no sábado e no domingo consiga compensar isso, né? Ele fica livre, né? Entre aspas, porque ele precisa entregar uma produção mínima, mas não há uma cobrança de horário fixo. O mínimo que ele precisa cumprir são as 25 horas ali estimadas pela produção. Então pode acontecer que essas visitas ocorram na parte da noite. Pode acontecer. A gente precisa, né? Muitos domicílios não há outra alternativa senão o entardecer, né? Nós temos um horário, a gente sempre recomenda, né? Que, obviamente, um recenseador não vai bater na casa às 10 da noite. Tá? A gente recomenda um horário máximo ali, talvez 7 horas, 7h30, 8 horas, né? Fora disso, somente se o informante, se o morador, no caso, concordar. Eu posso fazer um agendamento, né? O recenseador esteve na minha casa e eu volto da faculdade 11 horas, eu retorno para casa e eu combino com o recenseador e dizer, não, se tu pode vir aqui às 11 que eu vou te dar a entrevista. Não há problema nisso, tá? Só que a gente vai, claro, para as equipes a gente instrui a evitar. A gente não vai... O recenseador, por vontade própria, não vai estar batendo nas casas aí... Claro. Alto da noite, né? Eu percebo que a maioria das dúvidas dos nossos ouvintes estão relacionadas à segurança, né? Da questão da identificação do recenseador. Tanto é que a nossa ouvinte, Animeri, ela deixou lá na nossa live um questionamento seguinte: se poderia divulgar as fotos dos recenseadores da região e por cidade. Aí eu não sei se o IBGE adota esse procedimento, se é de praxe. Nós ainda estamos buscando uma alternativa para isso, tá? É normal que a gente divulgue as listas, tá? São públicas, que a gente mande alguma coisa para os municípios também. Eu ainda não sei, né, como nós vamos fazer para essa operação, mas a gente está pensando em fazer algo nesse sentido, tá? Que torne público. O que acontece é que, claro, a recenseadores é sempre bom considerar que nem sempre a equipe que a gente começa no dia 1 é a mesma que a gente acaba terminando o censo, né? Às vezes tem recenseador que faz 1, 2, 3 setores do município, né? E acaba encerrando seu trabalho, dando lugar para outro recenseador trabalhar. Então, a lista é um tanto volátil, né? As pessoas, mas nós vamos procurar dar publicidade para isso sim, tá? Alguma forma de divulgação, com apoio da imprensa. Inclusive, se possível, a gente quer divulgar de forma setorizada, poder dizer assim, olha, no Bonito, né, a partir da semana que vem, quem vai estar coletando vai ser o recenseador João da Silva, né? Tá aqui a foto dele. Se possível, nós vamos tentar fazer isso, tá? Para que a população fique preparada, sabendo quem vai estar passando em sua residência, né, já previamente. Pode contar com a Rádio Acústica FM para isso, né? Nós temos aí as nossas redes sociais, temos o nosso site acusticafm.com.br também, que é uma ferramenta que pode estar à disposição do IBGE nesse tipo de divulgação. A nossa ouvinte, a Maiara Farias, está dando os parabéns aí ao Jonas pela divulgação, bem detalhada aí, que os ouvintes estão conseguindo entender muito bem como vai funcionar o censo em Camaquã. Muito bem, acho que seriam essas. Não sei se tu tem mais algum questionamento, mais alguma questão que tu gostaria de colocar para os nossos ouvintes sobre como vai acontecer o censo aqui no nosso município, ou então a gente já reforça, né, que as pessoas têm esse prazo curto para fazer a sua inscrição. Quem quer participar do censo, nós temos ainda 6 vagas e essas vagas serão preenchidas, mas a inscrição é somente até amanhã, né? Exatamente. Então última oportunidade, né? Talvez a última oportunidade para trabalhar no censo, né? Que é um trabalho muito interessante, tá? É muito gratificante, a gente acaba conhecendo uma realidade que a gente não imagina, né? Visitando os domicílios, né? Conversando com as pessoas é sempre muito, muito engrandecedor, né? Pra gente como pessoa, fora a instituição, fora o trabalho do Censo Demográfico, né? Dizer novamente, agradeço muito o espaço da Rádio Acústica, né? Provavelmente nós vamos estar retornando mais próximo da operação para fazer esses alertas, para instruir a população. Já estão convidados a retornar. Muito obrigado. Nós colocamos o IBGE à disposição também da sociedade como um todo, da Rádio Acústica, para um bate-papo sobre qualquer tema que tenha curiosidade, para qualquer demanda que tenha na questão da informação. E finalizo dizendo que os dados que o IBGE produz, eles são públicos, tá? Todo dado produzido pelo IBGE, ele é público. Não existe nenhum dado restrito. Tudo aquilo que a gente pesquisa, o cidadão pode acessar a página do IBGE na internet e obter esses dados, tá? Nós tivemos um censo agropecuário, por exemplo, que foi concluído em 2017, né? Esses dados estão ali. Os dados de Camaquã, da produção agropecuária de Camaquã, dos estabelecimentos que nós visitamos, eles estão disponíveis para qualquer cidadão consultar.
É muito importante saber, empoderar a população, né, dessa Claro. informação. Saber que o IBGE é um órgão de Estado, é um órgão da sociedade brasileira, né, e que o trabalho que a gente realiza é para a sociedade brasileira. Todo cidadão tem acesso de forma irrestrita aos dados produzidos pelo IBGE. Tá certo, queria agradecer a visita do coordenador de área do IBGE, o Jonas Ibner, aqui acompanhado da Cristiane, que estava assessorando ele aí, dando aquele suporte muito importante aí também para trazer essas informações aos nossos ouvintes.